Mateus capítulo 22. E respondendo Jesus, novamente lhes falou em parábolas, dizendo: O reino do céu é semelhante a um certo rei, que fez as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Mais uma vez, ele enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e meus cevados estão mortos, e todas as coisas estão prontas. Vinde às bodas. Mas eles, fazendo pouco caso, seguiram os seus caminhos, um para sua fazenda, outro para o seu negócio. E os outros tomaram os seus servos, os maltrataram e mataram. Mas, ouvindo disso, o rei irou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles assassinos, incendiou a sua cidade. Então ele diz aos servos: As bodas estão preparadas, mas os que foram convidados não eram dignos. Ide, pois, às estradas, e convidai para as bodas todos quantos encontrardes. E os servos, saindo pelas estradas, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E o casamento ficou cheio de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava com veste de casamento. E ele disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste de casamento? E ele emudeceu. Então disse o rei aos servos: Amarrai os seus pés e mãos, levai-o embora, e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Indo, então, os fariseus consultaram entre si como o apanhariam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos, com os herodianos, dizendo: Mestre, nós sabemos que tu és verdadeiro, e ensinas o caminho de Deus em verdade, e sem te preocupar com nenhum homem, pois não reparas na aparência dos homens. Dize-nos, portanto, o que tu pensas? É lícito dar tributo a César, ou não? Mas Jesus, percebendo a sua maldade, disse: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe trouxeram um denário. E ele disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? Disseram-lhe: De César. Então ele lhes disse: Dai, portanto, a César as coisas que são de César, e a Deus as coisas que são de Deus. Quando eles ouviram essas palavras, maravilharam-se, e, deixando-o, foram pelo seu caminho. No mesmo dia vieram até ele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: Se um homem morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a esposa dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. E o primeiro casou-se com uma mulher, e faleceu, e não tendo descendente, deixou a sua esposa para o seu irmão. Da mesma forma o segundo, e o terceiro, até o sétimo.
E por último de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, pois todos a tiveram? Jesus, respondendo, disse-lhes: Vos errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição não casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos de Deus no céu. E, quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que vos foi dito por Deus, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as multidões, ouvindo isto, maravilhavam-se com a sua doutrina. Mas os fariseus, quando ouviram que ele fizera emudecer os saduceus, eles se reuniram. Então um deles, que era mestre da lei, perguntou-lhe, provando-o, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Enquanto os fariseus estavam reunidos, Jesus os indagou, dizendo: O que pensais vos do Cristo? De quem ele é filho? Eles disseram-lhe: O filho de Davi. Disse-lhes ele: Como então Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até eu fazer os teus inimigos por escabelo. Então se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E nenhum homem era capaz de responder-lhe uma palavra. E daquele dia em diante, nenhum homem ousou fazer-lhe mais perguntas. Mateus capítulo 22. E respondendo Jesus, novamente lhes falou em parábolas, dizendo: O reino do céu é semelhante a um certo rei, que fez as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Mais uma vez, ele enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e meus cevados estão mortos, e todas as coisas estão prontas. Vinde às bodas. Mas eles, fazendo pouco caso, seguiram os seus caminhos, um para sua fazenda, outro para o seu negócio. E os outros tomaram os seus servos, os maltrataram e mataram. Mas, ouvindo disso o rei, irou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles assassinos, e incendiou a sua cidade. Então ele diz aos servos: As bodas estão preparadas, mas os que foram convidados não eram dignos. Ide, pois, às estradas, e convidai para as bodas todos quantos encontrardes. E os servos, saindo pelas estradas, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E o casamento ficou cheio de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava com veste de casamento. E ele disse-lhe:
Amigo, como entraste aqui, não tendo veste de casamento? E ele emudeceu. Então disse o rei aos servos: amarrai os seus pés e mãos, levai-o embora, e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Indo, então, os fariseus consultaram entre si como o apanhariam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos, com os herodianos, dizendo: Mestre, nós sabemos que tu és verdadeiro, e ensinas o caminho de Deus em verdade, e sem te preocupar com nenhum homem, pois não reparas na aparência dos homens. Dize-nos, portanto, o que tu pensas? É lícito dar tributo a César, ou não? Mas Jesus, percebendo a sua maldade, disse: por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe trouxeram um denário. E ele disse-lhes: de quem é esta imagem e inscrição? Disseram-lhe: de César. Então ele lhes disse: dai, portanto, a César as coisas que são de César, e a Deus as coisas que são de Deus. Quando eles ouviram essas palavras, maravilharam-se, e, deixando, foram pelo seu caminho. No mesmo dia vieram até ele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: se um homem morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a esposa dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. E o primeiro casou-se com uma mulher, e faleceu, e não tendo descendente, deixou a sua esposa para o seu irmão. Da mesma forma o segundo, e o terceiro, até o 7º. E por último de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher? Pois todos a tiveram. Jesus, respondendo, disse-lhes: vos errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição não casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos de Deus no céu. E, quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que vos foi dito por Deus, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as multidões, ouvindo isto, maravilhavam-se com a sua doutrina. Mas os fariseus, quando ouviram que ele fizera emudecer os saduceus, eles se reuniram. Então um deles, que era mestre da lei, perguntou-lhe, provando-o, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Enquanto os fariseus estavam reunidos, Jesus os indagou, dizendo: O que pensais vos do Cristo? De quem ele é filho? Eles disseram-lhe:
o filho de Davi. Disse-lhes ele: como então Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até eu fazer os teus inimigos por escabelo. Então se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E nenhum homem era capaz de responder-lhe uma palavra. E daquele dia em diante, nenhum homem ousou fazer-lhe mais perguntas. Mateus capítulo 22. E respondendo Jesus, novamente lhes falou em parábolas, dizendo: o reino do céu é semelhante a um certo rei, que fez as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Mais uma vez, ele enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e meus cevados estão mortos, e todas as coisas estão prontas. Vinde às bodas. Mas eles, fazendo pouco caso, seguiram os seus caminhos, um para sua fazenda, outro para o seu negócio. E os outros tomaram os seus servos, os maltrataram e mataram. Mas, ouvindo disso o rei, irou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles assassinos, incendiou a sua cidade. Então ele diz aos servos: as bodas estão preparadas, mas os que foram convidados não eram dignos. Ide, pois, às estradas, e convidai para as bodas todos quantos encontrardes. E os servos, saindo pelas estradas, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E o casamento ficou cheio de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava com veste de casamento. E ele disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste de casamento? E ele emudeceu. Então disse o rei aos servos: amarrai os seus pés e mãos, levai-o embora, e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Indo, então, os fariseus consultaram entre si como o apanhariam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos, com os herodianos, dizendo: Mestre, nós sabemos que tu és verdadeiro, e ensinas o caminho de Deus em verdade, e sem te preocupar com nenhum homem, pois não reparas na aparência dos homens. Dize-nos, portanto, o que tu pensas? É lícito dar tributo a César, ou não? Mas Jesus, percebendo a sua maldade, disse: por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe trouxeram um denário. E ele disse-lhes: de quem é esta imagem e inscrição? Disseram-lhe: de César. Então ele lhes disse: dai, portanto, a César as coisas que são de César, e a Deus as coisas que são de Deus. Quando eles ouviram essas palavras, maravilharam-se, e, deixando-o, foram pelo seu caminho. No mesmo dia vieram até ele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo:
Mestre, Moisés disse: se um homem morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a esposa dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. E o primeiro casou-se com uma mulher, e faleceu, e não tendo descendente, deixou a sua esposa para o seu irmão. Da mesma forma o segundo, e o terceiro, até o sétimo. E por último de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, pois todos a tiveram? Jesus, respondendo, disse-lhes: vos errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição não casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos de Deus no céu. E, quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que vos foi dito por Deus, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as multidões, ouvindo isto, maravilhavam-se com a sua doutrina. Mas os fariseus, quando ouviram que ele fizera emudecer os saduceus, eles se reuniram. Então um deles, que era mestre da lei, perguntou-lhe, provando-o, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Enquanto os fariseus estavam reunidos, Jesus os indagou, dizendo: O que pensais vos do Cristo? De quem ele é filho? Eles disseram-lhe: O filho de Davi. Disse-lhes ele: Como então Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até eu fazer os teus inimigos por escabelo. Então se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E nenhum homem era capaz de responder-lhe uma palavra. E daquele dia em diante, nenhum homem ousou fazer-lhe mais perguntas. Mateus capítulo 22. E respondendo Jesus, novamente lhes falou em parábolas, dizendo: O reino do céu é semelhante a um certo rei, que fez as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Mais uma vez, ele enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e meus cevados estão mortos, e todas as coisas estão prontas. Vinde às bodas. Mas eles, fazendo pouco caso, seguiram os seus caminhos, um para sua fazenda, outro para o seu negócio. E os outros tomaram os seus servos, os maltrataram e mataram. Mas, ouvindo disso o rei, irou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles assassinos, e incendiou a sua cidade. Então ele diz aos servos: As bodas estão preparadas, mas os que foram convidados não eram dignos. Ide,
pois, às estradas, e convidai para as bodas todos quantos encontrardes. E os servos, saindo pelas estradas, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E o casamento ficou cheio de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava com veste de casamento. E ele disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste de casamento? E ele emudeceu. Então disse o rei aos servos: Amarrai-o os seus pés e mãos, levai-o embora, e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Indo, então, os fariseus consultaram entre si como o apanhariam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos, com os herodianos, dizendo: Mestre, nós sabemos que tu és verdadeiro, e ensinas o caminho de Deus em verdade, e sem te preocupar com nenhum homem, pois não reparas na aparência dos homens. Dize-nos, portanto, o que tu pensas? É lícito dar tributo a César, ou não? Mas Jesus, percebendo a sua maldade, disse: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe trouxeram um denário. E ele disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? Disseram-lhe: De César. Então ele lhes disse: Dai, portanto, a César as coisas que são de César, e a Deus as coisas que são de Deus. Quando eles ouviram essas palavras, maravilharam-se, e, deixando, foram pelo seu caminho. No mesmo dia vieram até ele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: Se um homem morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a esposa dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. E o primeiro casou-se com uma mulher, e faleceu, e não tendo descendente, deixou a sua esposa para o seu irmão. Da mesma forma o segundo, e o terceiro, até o 7º. E por último de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, pois todos a tiveram? Jesus, respondendo, disse-lhes: Vos errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição não casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos de Deus no céu. E, quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que vos foi dito por Deus, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as multidões, ouvindo isto, maravilhavam-se com a sua doutrina. Mas os fariseus, quando ouviram que ele fizera emudecer os saduceus, eles se reuniram. Então um deles, que era mestre da lei, perguntou-lhe, provando-o, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus:
Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Enquanto os fariseus estavam reunidos, Jesus os indagou, dizendo: O que pensais vos do Cristo? De quem ele é filho? Eles disseram-lhe: O filho de Davi. Disse-lhes ele: Como então Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até eu fazer os teus inimigos por escabelo. Então se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E nenhum homem era capaz de responder-lhe uma palavra. E daquele dia em diante, nenhum homem ousou fazer-lhe mais perguntas.